Então, irmãos, hoje o tema vai ser as palavras e as suas influências. Irmãos, esse assunto, para falar a verdade para você, um mês jamais seria suficiente para podermos entrar nessas áreas. É muito assunto, é muita coisa, é muita informação, é muito ensino da parte do Senhor para nós. Mas vamos aqui no mês de agosto, pelo menos, dar aí esse vislumbre para cada um de nós, para entrar na questão das palavras. Amém? Glória a Deus. As palavras e as suas influências. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu tenho certeza que o Senhor vai esclarecer muitas coisas para a nossa vida. Amém? Está aí? Então diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Deixa essa parte aberta um pouquinho, feche seus olhos e ore pela sua vida. Ore para que a palavra encontre no teu coração uma terra fértil. Ore para que essa palavra dessa noite possa trazer luz para o seu caminho. Que ela possa esclarecer muitas coisas da sua vida. Que o Senhor use essa palavra, como já tem usado todo este culto, para falar o teu espírito. Para que tantas palavras que muitas vezes querem abafar a palavra de Deus, querem confundir, querem enganar, sejam todas desmascaradas e a palavra do Senhor venha e seja absoluta no nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós nos submetemos à Tua palavra. Nós queremos ouvir da parte do Senhor o que o Senhor tem para nós. Senhor, faz calar dentro de nós as vozes contrárias à Tua verdade. Faz calar na nossa mente aquilo que não procede do Senhor. E que nós possamos, meu Deus, hoje ter um entendimento aberto. Revela essas palavras, meu Deus, ao nosso espírito. Não nos deixa mais, Senhor, errar da forma que havíamos errado até o dia de hoje. Por ignorância, por falta de conhecimento. Meu Deus, que nessa noite a Tua palavra venha, Senhor, e faça o nosso coração, meu Deus, brotar uma árvore, como diz a Tua palavra, de bons frutos. A Tua palavra diz: vazeia a árvore boa, dá bons frutos. Que nós sejamos essa árvore boa, Senhor, que dá bons frutos, meu Deus. Então, meu Pai, nós te pedimos, nós clamamos a interferência do Senhor na nossa vida, na nossa casa, aonde nós convivemos, aonde nós temos relacionamentos, que a nossa linguagem seja alterada, Senhor, e que todos percebam, meu Deus, que nós temos lábios, meu Deus, que glorifiquem o Teu nome. Senhor, que o Senhor faça nessa noite tudo aquilo que Te agrada, tudo aquilo que o Senhor já determinou. Assim, meu Deus, fique, Senhor, emudecido toda a voz de Satanás e seus demônios, que se calem diante da Tua palavra, e que os anjos do Senhor, meu Deus, estejam aqui dentro, lá fora, na casa de cada irmão aqui, guardando, livrando, protegendo, e também, Senhor, envia no nosso meio os serafins, os anjos portadores do fogo do Senhor, e que santifica também por meio de toques sobrenaturais do Senhor. Assim nós já Te agradecemos por tudo, entregamos esse mês de agosto, essa primícia ao Senhor, para que o Senhor faça, meu Deus, a Tua vontade, que ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então aqui Deus está falando com o profeta. Deus está falando para o profeta Jeremias várias visões. E o Senhor sempre traz para Jeremias cenas para que ele possa explicar a visão. Então Deus mostra algo como uma parábola para poder
Então Deus fala para Jeremias, dá para Jeremias uma visão e diz: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias responde: uma vara de amendoeira. E Deus disse assim: você viu bem, Jeremias, você está correto, essa é a visão, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, por que está esse paralelo da vara de amendoeira, da palavra que o Senhor cumpre? Quer dizer o quê? É que a amendoeira no hebraico tem a mesma raiz, a mesma semelhança da palavra vigiar ou zelar. Então Deus pega uma vara que tem o mesmo significado de vigiar e compara os dois. Assim como essa amendoeira está vendo ela claramente, assim também vai ser a palavra que eu libero. Ela se cumpre claramente. Porque eu mesmo vigio, cuido, zelo para que esta palavra se cumpra. Então, olha que interessante. Deus estava dizendo ao profeta: assim como você está vendo esta vara de amendoeira, assim também você verá a minha palavra se cumprir. As palavras cumprem o propósito e geram frutos. O Senhor ensinou o profeta Isaías acerca da importância de sustentar o que se fala. Abra comigo a tua Bíblia agora no livro do profeta Isaías. Vamos dar uma passeada aí nos profetas. Então, quando Deus Ele está ensinando esses profetas, é sobre cada palavra que o Senhor liberou e que elas irão se cumprir. Então, se tem algo, irmãos, que eu e você podemos descansar, é na verdade de Deus. Isaías 55, versículo 10 e 11. Olha que texto extraordinário. Diz aqui Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a designei. Então Deus falou para o profeta Isaías: Isaías, assim como cai a chuva, assim como cai a neve, rega-se a terra, dá-se para a terra condições de dar alimento, dar fruto, assim também a palavra que eu envio, ela vem para a terra, ela cumpre o propósito, ela não volta para mim vazia, ela volta com o fruto dela. Quem entendeu? Sabendo que Israel não chove, sabendo que Israel, quando chove, que é pouco, o que acontece é que o Monte Hermon, ele tem uma neblina, a neblina dele vai descendo e vai regando toda a terra. Então Deus está dizendo que a palavra dele, quando vem, ou a neve, porque o topo do Hermon também fica todo com neve, fica todo congelado, quando Deus remete à nação de Israel, assim é a minha palavra. Quando eu envio a minha palavra, ela não volta para mim sem ter produzido fruto. Ela não volta para mim do jeito que eu envio, ela volta para mim com resultado. Então, o que eu quero para nós nessa noite iniciar esse mês de agosto, não vou falar tudo sobre palavras, vou dar só uma introdução. A importância que nós temos que ter com o que a gente fala. Sabe qual é a dificuldade de algumas pessoas de crer na palavra de Deus? Que não acreditam na Bíblia, não acreditam no que está escrito? É porque nem as palavras dela mesma ela acredita. É muito sério isso. Quando você sabe, quando usar uma palavra, a palavra tem seriedade. A tua palavra, ela tem um peso, ela tem uma responsabilidade. Você sabe o que Deus escreveu. É muito mais além do que a nossa palavra.
Você acredita em tudo que Deus prometeu. Você não fica confuso naquilo que Deus falou. Por quê? Porque você sabe que assim como Deus falou, Ele vai cumprir. Não tem homem no mundo, irmãos, que vai tirar o poder da palavra de Deus. Não tem demônio no inferno que vai tirar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca passará. A Bíblia diz, vai passar sim céus, vai passar terra, vai passar tudo. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então, o que arremete para nós hoje? O que arremete para nós é a importância das nossas palavras. Se nós servimos um Deus que nos criou por meio da palavra, se Deus nos criou por meio da vontade dEle, nós temos que ter essa imagem e semelhança de Deus também através das nossas palavras. Mas a questão é, quais são as palavras que nós estamos falando, que nós estamos trazendo uma influência sobre nós, sobre os ambientes, palavras que estão indo e não voltam vazias, elas voltam com propósito, elas voltam com uma frutificação, que nós muitas vezes não nos damos conta, que essas palavras estão nos prejudicando, que essas palavras estão trazendo sobre a nossa vida ruína. Então, para que você saiba, a primeira vez que Deus falou, não foi para se comunicar. A gente acha que a gente só se fala para se comunicar. Não, a gente fala para produzir. Diga, eu falo. Para produzir. Para produzir. Ficou diferente, né? A gente acha que só fala para se comunicar. Irmão, a gente se comunica de várias maneiras. A gente se comunica escrevendo, a gente se comunica com sorriso, a gente se comunica com olhar, a gente se comunica de várias maneiras. Mas quando Deus falou a primeira vez sobre a terra, Ele falou para criar. Gênesis 1, do 1 ao 3, por gentileza. Os nossos pagodeiros de Jesus ali. Gênesis 1. Olha como que funciona. Se você ler Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver sempre esse termo. Disse Deus. Disse Deus. Por quê? Porque Deus estava criando. Gênesis 1, do 1 ao 3, diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra veio, não voltou para ele vazia, produziu o que ele queria, que era luz. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, quero dizer para nós, daí eu não vou ler todos os versículos, porque é muito texto. Toda vez que Deus ia criar, Ele dizia, faça, faça. Ele falava, Ele produzia. Então, as nossas palavras, antes de querer se comunicar, é para produzir. Quem já está entendendo a mensagem? Então, qual é o nosso papel diante disso, irmãos? Entender que as nossas palavras têm influência. Elas produzem fruto. Você sabia que hoje, exatamente hoje, você está onde as tuas palavras te trouxeram? Isso é bom, é ou não é? Você está aqui na igreja. Mas a tua casa também. No teu trabalho também. Na tua vida também. Você está exatamente onde as tuas palavras te levaram. Por quê? Porque a tua palavra produziu. Então, o que nós precisamos fazer esta noite? Compreender que não existe palavra aleatória. Não existe palavras. Não, só falei por falar. Não. Existem palavras que produzem frutos. Então, agora, abra tua Bíblia comigo no livro de Provérbios 18 e 21. Então, hoje, você vai sair daqui, eu vou sair daqui com uma consciência que fruto eu tenho gerado pelas minhas palavras. Que fruto eu tenho gerado? Irmãos, eu não vou entrar em todas as áreas, porque nós
nós vamos ter um mês inteiro, e se for muito assunto, e Deus permitir, a gente avança para o mês de setembro também. Porque existe uma batalha para você ter uma linguagem correta, irmãos. Existe algo que não quer que você tenha uma palavra que seja adequada. Existe algo que quer que você seja levado pelo que está sendo falado. Então, Provérbios 18, 21 diz assim para nós: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do quê? Então, resumindo, ou você come fruto de morte, ou você come fruto de vida. Você vai escolher o cardápio. Porque você vai comer daquilo que a tua palavra decidir comunicar. Ou seja, vida, ou seja, morte. A língua. Aqui a Bíblia, gente, ó, não tem nada a ver com demônios. Tudo aqui tem a ver com as nossas palavras. Tudo tem a ver com aquilo que a gente deixa sair da nossa boca. Então, o que acontece? Nossas palavras estão poder de criar. Cria vida ou cria morte. Quem lembra de Jesus e a figueira? Ela diz que Jesus passou por uma figueira, estava com fome, foi colher fruto, porque a figueira já tinha flores, automaticamente tinha que ter fruto. Chegando lá, a figueira não tinha fruto. E a Bíblia diz que Jesus declarou que seque ela. No outro dia, Pedro viu a figueira e falou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Mas a Bíblia diz que Jesus não amaldiçoou a figueira, só falou: seja do jeito que você é, seca. Você não tem fruto. Mas o que foi? Jesus amaldiçoou aquela figueira. O que é uma maldição, irmãos? Uma maldição é uma palavra de morte. Uma palavra que não tem mais vida. E Jesus estava ensinando se a viver por fé. Então, se você tem fé para declarar uma palavra de vida, aquilo vai se cumprir. Se você tem fé para declarar uma palavra de morte, aquilo vai se cumprir. Então, hoje, eu meditando, faz algum tempo que eu tenho meditado sobre isso. Na verdade, sobre a questão da palavra, irmãos, é algo que mexe comigo há muito tempo. Porque a gente é o tempo todo liberando palavras, irmãos. Não tem como. É o tempo todo. Você pode ser uma pessoa que fala menos, uma pessoa que fala mais. Mas fala, irmãos. Mas fala. É o tempo todo liberando palavras. Então, o que nós precisamos hoje? Pedir para o Senhor ajustar nossas palavras. Porque do jeito que você está hoje, você pode chegar daqui a um ano melhor ou pior, conforme as palavras que saem da sua boca. Tudo vai depender daquilo que você falar. Irmãos, não existe, eu tenho uma vontade que melhore. Eu queria que melhorasse. Não, existe palavras que vão produzir fruto para melhorar ou não. Então aqui, as nossas palavras têm o poder de influenciar todo o nosso corpo. Vocês sabiam, irmãos? Que se a gente consegue cuidar com o que a gente fala, a gente domina todo o nosso corpo. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa administração, eu fiquei pensando nela, eu falei: Deus, se nós cuidássemos um pouquinho do que a gente fala, a gente evitaria muitos problemas. Muitos problemas. E às vezes não é só evitar o que fala, é saber como falar. Olha só, abre a tua Bíblia no livro agora de Tiago 3. Tiago aqui, ele pegou todo o livro de Provérbios aqui e colocou tudo aqui dentro. A didática, o ensino de Tiago é muito profundo. Tiago 3, a partir do versículo 1. Então você veja bem que para minha vida estar bem, estiver de acordo com a vontade de Deus, eu vou ter que ajustar a minha linguagem. Irmãos, às vezes você olha para a tua vida e pensa: eu tenho que mudar tanta coisa na minha vida, isso está errado, aquilo está errado, não está aquilo que eu queria. Irmãos, se a gente começasse a ajustar a nossa linguagem, você já começou bem, quem entendeu?
Se a gente ajustasse o que a gente fala, como a gente fala, os termos que a gente fala, irmãos, muita coisa tinha melhorado. E você vai enfrentar um embate se você começar a vigiar as coisas que você ouve e as coisas que você fala. Porque você não vai aceitar qualquer palavra. Eu me lembro, eu estava grávida, Eloá, lembrei disso hoje. Falava assim para mim, e agora os outros vão ter ciúme dela. Porque é normal ter ciúme. Irmãos, pensa uma pessoa, irmão, que estava virada num girar, era eu. Falei, não, eles não vão ter ciúme dela. Eles não vão ter ciúme dela. Eu tinha que frisar, irmãos. Porque as pessoas queriam liberar para mim um fruto de morte, que meus filhos iam sofrer com o nascimento de um irmão, de uma irmã. E eu resisti, falei, não vai, não vai. E a palavra que prevaleceu foi a minha. Eles podem se pegar, mas ciúme não tem. Porque eu não aceitei, irmãos, não é fácil, porque as pessoas vêm e elas vêm carinhosas. Elas não vêm gritando, elas vêm carinhosinhas. Ai, que legal, eles vão ter ciúme. Não vai. Quando o Esdras nasceu na maternidade, lá no hospital, queriam tirar ele uma noite para poder dormir. A enfermeira falou, olha, eu vou levar, quer levar ele para o berçário, para ele ficar um tempinho lá para você descansar? Eu não entendia nada, primeiro filho, eu falei, pode levar ele um pouquinho lá. A enfermeira trouxe o Esdras. Ele é muito chorão. Ele é muito chorão. Ele é muito chorão, ele acabou de nascer. Ele nem sabe o que é chorar direito. Não tem nem 24 horas fora da barriga. Ele está repreendido. Ele não é chorão. E o Esdras não foi um bebê chorão. Quem está entendendo? Irmãos, é coisa de milésimo. As pessoas conversam com você, elas querem pegar a cultura delas, o sofrimento delas, a história delas, o currículo delas e enfiar ela abaixo na sua vida. O que você tem que fazer? Resista a essas palavras, não deixa frutificar a sua vida. Quem entendeu? Senão você vai comer esse fruto amargo, irmãos. Eu ia levar um bebê chorão para casa, eu ia ter filhos ciumados, com problema de alma, irmãos. Nós temos que cuidar, porque a gente tem que saber o que eu quero viver, qual a influência que eu quero na minha casa, vai passar pelas minhas palavras. Amém? Olha a autoridade que você tem, olha o poder que você tem, olha o controle que só você tem. Ninguém pode te obrigar a falar as coisas. Você também não pode obrigar as pessoas a não falar, porque eles têm boca, eles falam mesmo. Mas você pode cuidar da sua vida, da sua linguagem, da sua influência. Quem entendeu? É tudo, irmãos. É tudo. Do teu corpo. Abençoar o teu corpo. Você abençoa o teu corpo, irmão? Você fala bênção para o teu corpo? Olha, você é uma bênção, tem uma saúde de bênção. Irmãos, como eu fazia isso? Eu fui ter filhos, as pessoas estavam preocupadas se eu ia fazer uma abdominoplastia. Eu estava preocupada se eu ia ter saúde para cuidar deles. Por quê? Porque o povo não importa se a tua boca não fala correto. Se o teu corpo tiver um padrão, está tudo certo. Esse é o mundo, irmãos. E o meu corpo eu sempre abençoo, sempre abençoo, sempre abençoo, irmãos. Eu sou muito feliz do corpo que Deus me deu. Faz 44 anos que ele não falha. Ô corpinho fiel. Quem entendeu? Aí a pessoa tem Cristo, que o corpo não está assim, porque o corpo não está assado. Esquece que ele tem saúde, que ele te leva para os lugares. Quem entendeu, irmãos? Mas não, existe uma boca no mundo querendo te influenciar. Existem palavras querendo ditar quem você tem que ser. Mas Tiago vai nos ensinar muita coisa, amém? Tiago 3, do 1 ao 12. Irmão, se você ler esse texto aqui todo dia, irmão, você vai estar medicado, amém? Irmão, isso aqui é medicação controlada. Quero que o resto da Bíblia. Diz aqui,
Tiago 3, versículo 1. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por que o mestre recebe maior juízo? Porque o mestre ensina. Toda pessoa que ensina, ela tem uma responsabilidade muito grande sobre ela. Por quê? Porque se ela ensinar algo errado, ela vai ser cobrada. Se ela ensinar algo que ela não pratica, ela vai ser cobrada. Se ela ensinar algo de amor, mas vir em ódio, ela será cobrada. Então, quem ensina, irmão, não importa a área. Não importa se ensinou, irmãos, vai ser cobrado porque você se colocou como alguém que ensina. E diz aqui, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o que, irmãos? Quando fala perfeito, eu falo de uma maturidade. É o mesmo que fala em Efésios, que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito que é Jesus. Então, quando você diz, essa pessoa é um perfeito varão, ou seja, ela se parece com Cristo. Quem entendeu? Então, se a pessoa não tropeça no falar, ela é um perfeito varão, ela é semelhante a Cristo, capaz de fazer o que, irmãos? Refrear também todo o seu. Irmão, se você cuida com o que você fala, você cuida com o que você vê, você cuida com o que você ouve, você cuida com o que você pega, você cuida com o que você come, o que você bebe. Quem entendeu? Se você cuida com o que você fala, irmãos, você domina o teu... Aí você não fica ali hipnotizado por coisas, irmãos, que não convém, porque você tem domínio, controle de frear aquilo que chegou. Às vezes você não tem o domínio de chegar, mas tem o domínio de parar. Às vezes você está passando na frente de um lugar, tem uma cena horrível lá, você não programou ir lá ver aquela cena, mas você freia ela, porque você tem domínio sobre todo o seu corpo. Tudo começa pela linguagem. As nossas palavras influenciam o nosso corpo. Se você fala para o teu corpo assim, onde é que você está desengonçado? Ele fica desengonçado, irmão. Eu estou ficando surda. Vai ficar surdo. Eu estou ficando cego, vai ficar cego. Não consigo sentir cheio de nada mais, vai ficar sem não fala. Quem está entendendo, irmãos? Então o povo vai te obedecer. Ele vai corresponder àquilo que você fala. Se você está percebendo que você está passando por uma dificuldade, uma enfermidade, irmãos, é uma coisa. Olha, eu estou percebendo que a minha visão está estranha. Minha visão, isso aí, irmãos, é tranquilo. É corpo, é passível de ser influenciado por doença, por verdade. Mas ainda assim você pode profetizar, tá? Ainda assim. Quem entendeu? Então fala, meu corpo eu não tenho domínio. É só na linguagem. Domina a linguagem do corpo, se ajusta. Quem entendeu? Diz aqui, olha que interessante. Olha, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, basta prender a boca do cavalo que todo aquele corpo, aquela potência, aquela força te obedece. Já percebeu? Ninguém monta no cavalo bravo antes se não prende a boca dele. Para poder que o corpo dele domine. Então o Tiago fez um paralelo. Se um animal daquele tamanho, que não tem espírito, que não tem entendimento, é controlado, um animal indomável, controlado, quando se prende a boca, mas não pode perder para cavalo, entendeu? É sério, não é? Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, um navio daquele tamanho, um leme pequenininho, pode ver o que tiver. Se ele virar para o lado, o navio tem que virar para o lado. Não importa o tamanho. Então aqui pegou a parte
Dos animais, agora pegou aqui a parte de um navio, a comparação com o leme. Daquele tamanhozinho tem o timoneiro, alguém que está controlando ele. E consegue controlar, e consegue levar para onde quer. Se um pequeno homem consegue dominar um negócio daquele tamanho contra todos os tipos de problemas em alto mar, por que a gente não controla o que a gente fala? Porque a nossa boca vai nos conduzir para todos os lugares, irmãos. O Espírito vai nos ensinar, vai nos falar, vai nos orientar, mas a gente vai decidir querer obedecer ou não. Quem entendeu? Diz mais, ó, que Tiago aqui é uma vez. Assim também a língua pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aquele compara, irmãos, a boca, a língua, com o início de um grande incêndio. Nós tivemos, infelizmente, esse ano, umas queimadas, inclusive, no perto da igreja do Parque Náutico. Não começou a grande, pegou, saiu aqui, é pequeno, irmão, é uma coisa, uma fagulha que se espalha. E aqui Tiago fala, a tua língua, que muitas vezes quer se gloriar de tantas coisas, é verdade, meus irmãos? A gente enche a boca falando algumas coisas, não é? Se gabar de grandes coisas, se gloriar de grandes coisas. Eu estava ensinando uma pessoa esses dias para fazer um discipulado na casa de uma pessoa, muito bênção. E eu falei isso para ela. Eu falei, hoje as pessoas fazem o bem, mas toca muita trombeta. Tem que falar o que fez, o tempo todo. Não sabe fazer no anonimato. Não sabe fazer, esperar Deus recompensar. Tem que anunciar para todo mundo o que fez. É a boca se gabando de grandes coisas. A Bíblia fala que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Se você fez o bem para alguém, fez alguma coisa, Deus viu. Se a pessoa te agradecer, glória a Deus. E se ela não te agradecer, glória a Deus, porque Deus vai te recompensar. Do mesmo jeito. Deus não depende do reconhecimento de ninguém para nos abençoar. Queira a gente reconhecer, mas às vezes passa. Mas para Deus não passa, irmãos. Mas a boca se gaba de grandes coisas. E está dizendo aqui, ó. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Irmãos, o que basta para começar uma discussão, irmãos? Quem fala? Uma palavra, uma intimidade. Um termo, uma resposta. Uma palavra. Uma palavra começa. A Bíblia diz em Provérbios, começar a discussão é como abrir um dique. Então, fique quieto antes que surja contenda, diz a palavra. Por quê? Porque começa pequeno. Uma palavra. Grandes brigas, discussões, só começou com o quê? Uma palavra. Então, diz mais. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Por que iniquidade? Porque é pecado, irmãos. Que sabe que é pecado, que a família é pecado. Irmãos, tem famílias inteiras problemáticas na linguagem, irmãos. Que todos se tratam com palavrão. Todos se tratam com desrespeito. Todos usam termos, irmãos, totalmente torpes, chulos, inadequados. É costume, é uma iniquidade que passa. Um fala que o outro falou, que o outro falou. E diz aqui, ó, ele é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Ela é um dos membros. Mas ela é a única que contamina o corpo inteiro. Quer entender, irmãos? É sério, não é? E diz mais. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Ela é capaz de destruir toda uma vida. Eu lembro de um caso que um
pastor amigo nos contou, que eu fiquei, nossa, fiquei muito chateada com aquilo, pensando na situação. Um pastor, ele precisou de atendimento no hospital. Quando ele chegou no atendimento no hospital, quem atendeu ele, a enfermeira, era uma membro da igreja. Não conheço a pessoa do caso, conheço a pessoa que voltou, tá? Mas ficou bem notória essa história. E essa pessoa atendeu o pastor, beleza e tal, foi embora. Aí essa mulher chegou na igreja e falou: eu sou amante do pastor. Como? Eu sou amante, eu sei até onde ele tem certas cicatrizes. Cara que sabia. Enfermeira. E estava a mulher do pastor, os filhos. Eu sei que o pastor foi expulso da igreja. A mulher separou do pastor, os filhos foram totalmente, desolados. Ele foi morar muito longe. E ele ficou refugiado num sítio. Aí, depois de um tempo, essa enfermeira, ela teve um câncer. E no momento do câncer, ela se arrependeu do que ela fez. Ela quis consertar a situação e chamou os líderes da igreja e falou: olha, é mentira o que eu falei. Eu falei isso, mas é mentira. Aí aquele povo da igreja foi atrás daquele pastor depois de muitos anos, para consertar a situação. E quando chegaram lá, falou: ô fulano, descobriram que a irmã lá mentiu e tal. Então, se você quiser, quem quer voltar, não sei o quê. Daí o pastor só falou assim: vocês vão restituir meu casamento? Vocês vão devolver os meus filhos? O que eu quero com um cara que ele perdeu o que ele tinha de mais precioso? Moço, eu fiquei triste porque uma fofoca, uma maldade, uma maledicência acabou com a carreira de uma pessoa. Então, irmãos, cuidado com o que você ouve, irmãos. Tenha sabedoria. Sabedoria para ouvir. Peça para o Espírito Santo te esclarecer, mas cuidado, que tem pessoas que podem ter a carreira destruída por causa de uma fofoca. Temos casos que a gente conhece da família do marido, que mentiram para o homem que a mulher adulterou. Mentira, irmãos. Se separaram. É falecido hoje o homem. A mulher nunca casou de novo. Uma fofoca, irmãos. Uma fofoca. Então, cuidado com pessoas que falam demais da vida dos outros, irmãos. Cuidado quem fala demais da vida dos outros. A Bíblia diz em Provérbios que as palavras do caluniador são como os petiscos que vai descendo pela garganta. Irmãos, caluniador chega com prato. Chega com prato de petisco. Porque petisco come rápido. Petisco é rapidinho. Desce assim, ó. A pessoa engole a conversa, engole o assunto, engole aquilo, irmãos. E é do caluniador. Tem pessoas, irmão, que vão para o inferno por causa da língua, irmãos. Porque a Bíblia fala nas obras da carne sobre a maledicência, sobre inimizades. Gálatas lá, irmãos, diz tudo sobre as obras da carne, inclusive a língua, irmãos. Então nós temos que cuidar. É sério demais, é sério ou não é, irmãos? E diz mais aqui, ó: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Ou seja, o homem dado por Deus a autoridade sobre toda a terra criada, sobre toda a natureza. O homem domina todos os animais, os mais ferozes, sejam os marinhos, sejam os terrestres. Os homens têm domínio sobre tudo isso. Mas a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contínuo, carregado de veneno mortífero. Por que é um veneno? Irmão, presta atenção aqui no nome. O porquê que nós temos as nossas palavras. Olha o nome, irmãos. Ó. Por gentileza, põe o nome aqui. Olha como é sério. Com a boca, com a língua, nós bendizemos ao Senhor. Vamos de cantar Deus, não cantamos? Fogo que... Só cantamos, né? Nós estávamos assim, nessa primeira parte. Bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha. Já viu cobra que tem língua dividida?
Fica assim, uma hora está bendizendo, outra maldizendo. Continua, por gentileza, no 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Eu coloquei até o esse mesmo. Então, quer dizer, a minha boca tem que decidir que lado ela vai ficar. Escolha um lado. Ou a vida ou a morte. Se quer amaldiçoar, é morte. Se quer bendizer, é vida. Se quer adorar o Senhor, é vida. Se quer amaldiçoar a vida, é morte. Por quê? Porque as pessoas amaldiçoam sem saber, reclamam das coisas sem saber, murmuram sem saber. A Bíblia diz que por causa da murmuração no deserto, Deus enviou serpentes abrasadoras para picar o povo. Quem era picado é porque murmurou. Gente, que coisa triste, né? Você está no lugar, esse falou que não queria, está picado, ó. Esse também, até que a pessoa é picada também, porque está reparando também, né? Então, quem não foi picado? Moisés não foi picado. E Deus fala para ele, pega a serpente de bronze e levanta. E todo aquele que for picado pela serpente olhar para ela, vai ser curado. Virou um memorial. Ó, lembra aquilo que vocês falaram? Ó, a hora que vocês tiverem a humildade de reconhecer que vocês pecaram, olha para a serpente de bronze. E vocês vão ser curados. Aí Jesus fala sobre isso. Que seria levantado como uma serpente de bronze no deserto. Que todo pecador que olhasse para ele, reconhecendo os seus pecados, seriam perdoados. Quem entendeu? Glória a Deus, irmãos. É muita coisa, é ou não é? Ó, não que eu quero pregar domingo que vem de novo. Mas eu não vou dar conta de pregar tudo. Não é indireta. Tá bom? Tá entendendo, né? Uma vida feliz passa por uma linguagem saudável. 1 Pedro 3, do 8 ao 12, por gentileza. Esse povo baixinho, tá rápido só. Ó. 1 Pedro 3, do 8 ao 12. Irmãos, o que as pessoas vivem mal, irmãos? É muito falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo. Muitas pessoas vivem mal pela linguagem delas, irmãos. Se aproxima de pessoa que está mal. Observe o que ela fala, que você vai entender de onde procede a vida dela. Olha lá, ó, nós vamos ler do 8 ao 12. Ó, finalmente, sede todos de igual ânimo, ou seja, com a mesma disposição, compadecidos, fraternalmente, ou seja, com os irmãos. E diz aqui, ó, amigos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, ao modo, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. É fácil essa parte aqui, irmão? Não é, irmãos. Mas tem que fazer, Deus vai nos ajudar. Não pague o mal por mal, e nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fossem chamados, a fim de receberes bênção por... Só vai receber bênção por herança, mas quem venceu lá em cima, continua, no 10. Pois quem quer amar a vida, irmãos, quem não quer amar a vida, irmãos? Quem não quer amar viver? Quem não quer amar, sabe acordar, sabe ter as coisas para fazer? Irmãos, amar a vida. E também ter dias felizes, irmãos. Quem não quer ter dia feliz, irmão? Aquele dia gostoso, agradável em família, aquele dia que ninguém se matou, ninguém falou das coisas que não convém, ninguém... Irmãos, quem não quer ter aquele dia agradável, feliz? O que tem que fazer, irmãos? Bom, para falar com força. É isso. Não depende de ninguém, depende de nós. Você quer ter dias felizes? Cuida com o que fala. Você está no almoço da família, irmãos. Que desafio, misericórdia. Irmãos, é sério, não é? E você vai ter que conseguir, irmãos, ficar naquele ambiente. Como uma ovelha muda do matador, irmão. Ou você influencia pelo assunto que você vai ter.
Senão você vai ficar no meio daquela conversa, se for domingo, por exemplo, se for domingo ouvindo um monte de coisa, maldição, palavrão, aí você vem com o culto sobrecarregado, sabia, irmãos? Você vem com o culto pesado. Até aqueles negócios saírem, irmão, já está dando hora de ir embora. Porque você se sobrecarregou. Aí a palavra vem, não entra, aí vem louvor, não consegue adorar, porque está sobrecarregado. O que você tem que fazer, irmãos? Cuidar. Eu tenho certeza que a partir de hoje, irmãos, a partir de hoje, a hora que você tiver uma conversa com qualquer pessoa, ou de você mesmo, e você soltar algo que você não percebeu, o Espírito Santo vai te falar lá no tua cama. Você quer isso, irmãos? Porque eu sou vítima disso sempre. Eu sou alvo disso sempre. Irmãos, o Espírito Santo é campeão de chegar na hora que eu me dormir, ele passa no relatório do dia. Ele passa, irmão, passa e revista a tropa. Aí eu me arrependo, peço perdão, falo com o Senhor. Eu sou assim, irmãos. Eu estou pregando aqui como super-herói, irmãos. É todos nós. E eu faço isso, o Senhor faz isso comigo. Sabe por quê, irmãos? Você ora pelas pessoas, você abençoa as pessoas, você profetiza a cura, você lê a palavra. Como no outro tempo está falando que não deve? Não combina. Então, quem entendeu? Então tem que refrear a língua do mal e evitar que os seus lábios falem dolosamente. Irmão, sabe o que é dolosamente? É igual crime doloso, ele tem intenção de matar. Dolosamente é ter a intenção de falar o que quer falar para ferir. Dolosamente é falar, eu quero falar que eu quero machucar, eu quero magoar. Então, não é aquela pessoa que falou naquele momento e voltou atrás, pediu perdão, não é costume da pessoa falar aquilo. Não é dolosamente. Quando a pessoa falou que não devia, não é dolosamente, porque ela reconhece. Olha, eu tinha que falado assim, me perdoe. Isso não é dolosamente, porque a pessoa reconheceu. Agora, o dolosamente tem prazer de falar o que não convém. Tem prazer da maldade. Tem prazer de ser dessa maneira. Continua. Apartar-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por... A paz vem de graça, irmãos. Tem que ter empenho, tem que ter língua freada, tem que ter cuidado do que fala. Eu falei até aqui número 12, para o último. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mais. Irmão, vai fazer um monte de coisa ruim, vai orar, achando que Deus está vendo, irmão? Sabe quando que Deus vira o rosto a nosso favor? Quando a gente se arrepende. Praticou mal, se arrependeu, Deus vira o rosto a nosso favor. E o rosto de Deus sobre nós é tudo que nós precisamos. Moisés orou no exército, Senhor, põe o teu rosto sobre o povo, Senhor. Vira o teu rosto sobre nós. É sério, não é, irmãos? Então presta atenção que eu vou falar uma coisa rapidinho aqui. Benção, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, você vai ficar refinado. Você vai ter uma linguagem. Olha, irmãos, as pessoas vão olhar para você, vão perguntar se é você mesmo. Porque se você está bem, irmãos, vai ficar maravilhoso. Irmãos, é assim, irmãos. A tua linguagem vai te denunciar a excelência que você é, irmãos. Amém? Vai denunciar você, irmãos. Vai. Não é que você não vai falar sério, que você não vai confrontar, que você vai... Não é nada disso. Mas é a forma de falar, né, irmãos? É isso. Então diz aqui, ó. A questão não é, ó. Guarde isso. Enquanto a palavra não sair da minha boca, ela está sob o meu controle. Irmão, se eu não falei, eu estou no controle. Quem entendeu? Está comigo. Eu falei, acabou. Agora... eu não posso marcar a cara de novo, posso me arrepender de perdão e lá. Mas pegar aquela palavra e pôr na minha boca de novo, eu não posso. A questão não é falar muito ou pouco, mas é o que falar, o modo e quando falar. Sabe por quê? Você pensou que uma palavra dessa, pensa, então tá bom, a partir de agora eu não falo mais nada. Irmão, você vai durar 3 dias assim. Com muita luta. Então o negócio é não falar nada, eu vou ficar quieta. Irmão, você vai explodir igual um vulcão. Porque a questão não é não falar, é o que falar, como falar. Quem entendeu? Porque as pessoas às vezes erram tanto na linguagem, o negócio é ficar quieta. Não, irmãos, tem hora que você vai ter que
Quem entendeu? Porque tem pessoa que fala pouco, não tem, irmãos? Mas quando fala um rojão na cabeça, fala, ficasse mais um dia que ficava bom. Porque a Bíblia fala em Provérbios até o tolo, irmãos, quando se cala, se passa, parece sábio. Não é que ele seja, mas fica parecido, irmãos. Fica quieto. Então a questão de pessoas que não falam muito, mas quando falam, irmãos, meu Deus, olha, acaba com meia dúzia. Porque está guardando ali. Uma hora eu falo, uma hora eu falo. Coitado de quem está perto do dia que ele decide falar. Então o melhor é falar, irmãos, todo dia um pouco, mas da maneira correta, amém? Fica guardando, não. Então diz aqui, irmãos, como fazer para cuidar e até corrigir as minhas palavras? Então, o que eu tenho que fazer? Minha boa pergunta é, ué, já entendi, mas o que eu faço? Isaías 6, 1 a 8, o texto que nós vamos fechar a ministração. Por gentileza, eu gostei do louvor, eu estou dando fogo. Era para fechar com esse texto aqui. Está corretinho, está tudo alinhado, ó. Isaías 6, 1 a 8. Irmãos, a gente tem uma experiência, eu não quis pegar o vídeo porque estava em inglês e era longo. A experiência do arroz, quem já viu? Ficou bem conhecidinha. Um vasinho de arroz aqui, plantaram o arroz, uma água aqui, outro arroz na água. Um copo de arroz recebia a palavra de bênção, o outro recebia a palavra de maldição. E eles verificaram mal desenvolvido. O vizinho a palavra de bênção. O teu filho não é o que você fala. O teu casamento é o que você fala, tuas finanças é o que você fala, o teu caso é o que você fala, o ambiente da sua casa é o que você fala, o teu trabalho é o que você fala, a tua saúde é o que você fala, tudo é o que você fala. Você gera a palavra, a influência na tua boca, irmãos. E a gente, infelizmente, tropeça em muitas coisas. Mas vamos se arrepender, vamos pedir para o Senhor, vamos parar de falar para o filho, você é burro, você é desastrado, você é relaxado, você é um porco, você é um nojento, irmãos. Entendeu? Você não é. O que você fez está errado. Arruma isso, arruma aquilo. Você direciona o que é bom, mas você não acaba com a identidade da pessoa por causa do erro dela. Quem entendeu? É muito sério, né? Então, aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer para ter uma linguagem? Presta atenção. Agora, o profeta Isaías, irmãos, quando ele teve essa experiência com Deus, ele já era profeta. Ele não se tornou profeta depois disso. Ele já era profeta. Ele ficou 5 capítulos profetizando, declarando para o povo, anunciando. Então ele já tinha um encargo de profeta muito forte, muito presente. Mas ele teve uma experiência que radicalizou o seu ministério, a sua vida. Olha só. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu Jesus, irmãos. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmãos, pensa que as vestes do Senhor trono cobriu todo o ambiente. Continua. Serafins estavam por cima dele, os portadores do fogo santo de Deus, da santidade, não os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então presta atenção, isso aqui tudo Isaías está vendo. Ele está olhando como se fosse nós aqui, o céu aberto, nós olhando. O Senhor no trono, os serafins do lado. E nada falando com Isaías, tudo acontecendo no céu. Quem entendeu? Deus abriu os céus para Isaías ver. E ele olhando, que os serafins estavam lá, a majestade de Deus estava lá, e os serafins ficavam falando: Santo, 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 o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Só vendo, irmãos, ele só viu. Continua. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fumaça significa a glória de Deus. Mas, então disse eu, olha Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de
puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Fala aqui um pouquinho. A santidade de Deus, do Senhor Jesus, aquela experiência de Isaías, não falou nada, ele só viu, a primeira coisa que ele viu, ai de mim. Quando a santidade de Deus é revelada em nós, irmãos, a gente começa a identificar em nós as áreas de impureza e de pecado na mesma hora. Irmãos, tem pessoas na igreja que passam ano entra ano, irmãos, nunca tiveram uma experiência com a santidade de Deus, irmãos. A única forma da gente se santificar é ter uma experiência com a santidade de Deus. Aí você não é mais o mesmo. Aí não é mais a pregação de um mês. Aí não é mais isso. Irmãos, quando você tem a revelação da santidade de Deus. Isaías profetizando, ele disse assim: eu estou vendo tudo isso, eu sou pecador. Eu tenho lábios impuros. E não é só os meus. Todo mundo que eu convido também tem os lábios que eu tenho. Ele identificou que por mais que ele pregava, por mais que ele anunciava, por mais que ele era profeta, ele tinha lábios impuros. Ele era uma autoridade, irmãos. Você é uma autoridade. Como que você deixa a tua boca falar coisas que não convêm? Você é uma autoridade na sua casa, no teu trabalho. Por quê? Porque você é agora você é um cooperador de Cristo, irmãos. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos autoridade de onde a gente está. Como que a gente libera qualquer palavra, de qualquer maneira? Como que a gente, que é mãe, libera sobre os filhos? Os pais liberam sobre os filhos? Como, irmão, se a gente é autoridade? Nós precisamos cuidar de uma experiência com a santidade de Deus. Tem pessoas que parecem que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, perdoador, é isso, é aquilo, mas a pessoa nunca se viu imunda diante do Deus Santo. Irmãos, o dia que o pecado em nós, irmãos, for confrontado pela santidade de Deus, as coisas começam a mudar. O pecado de Isaías é nos lábios, mas pode ser em outras áreas, que a santidade Deus tem que te alcançar por uma experiência com Ele. Precisa se vir uma experiência, irmãos, para que a gente continue fazendo o que a gente faz, agora de uma maneira mais ajustada, coerente, com revelação. E diz aqui, ó, pode continuar. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Ele pegou uma brasa desse altar. Olha o que o serafim fez, irmãos. Com a brasa tocou aonde? É na onde ele reconheceu que era o pecado dele, irmãos. Foi ali, você, a minha boca. Como que eu posso profetizar com essa boca? Ele reconheceu e o serafim que ele tocou, eis que ela tocou os teus lábios. O serafim diz, a tua iniquidade foi o quê? E? Não é assim, não, você falou que não convém, mas tá bom. Beleza, porque que você é profeta. O importante é que você está fazendo as coisas. Não! Então, ainda bem que você reconheceu, porque você apenas não tinha os lábios impuros. Você tinha iniquidade, você foi perdoado desse teu pecado. O servo falou, você acertou, você estava pecando mesmo. Por isso que você foi perdoado, você reconheceu, ó, a iniquidade tirada, irmãos, é a maldade geracional. Ô irmão, nós temos tanto pecado na nossa família que se a gente não entregar para o Senhor essa iniquidade, irmãos, ela traz muito prejuízo. E diz mais aqui, ó. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Não, mas ele já não era enviado como profeta? É porque agora você não entende isso. Agora eu vou da maneira correta. Irmãos, tem coisa que a gente se envia, irmão, mas tem coisa que quem nos envia é o Senhor. Quem entendeu? Tem pessoa que quer se enviar para tudo que é lugar, irmão. Eu sou profeta, eu sou se envia. Mas vai na força, vai no conhecimento, vai no pecado, vai com a língua, vai com tudo. Até o dia que a pessoa tem um encontro com Deus. E Deus o envia. Quem entendeu? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Então que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude, amém, irmãos?
suas orações vão mudar, irmãos. Depois que você consertar muitas coisas que se fala, sabe por quê? Tem muito texto para orar, porque tem muitas palavras erradas. A tua adoração vai mudar, irmãos, mas você vai adorar de uma maneira espetacular, irmãos, porque vai mudar, a linguagem muda. Eu vou falar rapidamente aqui os passos de Isaías para a gente orar, irmãos. Sabemos? Quem entendeu, irmãos? É sério, não é, irmãos? Agora você vai pensar, eu vou pensar, não, o que eu estou falando, que fruto que eu quero comer? Irmãos, você pode falar todos os assuntos que tiver, você pode ser contextualizado. Mas, irmãos, existe uma forma de falar. Existe um jeito. A gente não precisa ter sempre a razão, a opinião sobre o que é verdade. Não precisa nem pedir nossa opinião, nós estamos lá dando opinião. Muita coisa, irmãos. Sabe o que vai acontecer com você, comigo? Você vai valorizar tanto as suas palavras que as pessoas vão pedir pelas suas palavras. Ou dá uma palavra. O que você acha? Você vai dar valor ao que você fala. Você vai dar valor ao que você fala. A tua postura vai mudar. Do jeito que você chegar vai mudar. Porque a pessoa vai deixar. Quando falar, a Bíblia diz, vai falar com virtude. Vai transmitir graça. E eu estou falando para você que está aqui, irmão, mas se você tem na tua casa pessoas que não servem a Deus, ou que servem, mas não se arrependeu desse pecado da língua, irmãos, é um embate muito grande, irmãos. Mas principalmente se começa com você. Amém? Então, o que eu tenho que fazer então? Primeiro, se arrependa se você reconheceu que tem palavras saindo da sua boca que não deveria. Segundo, seja um bom ouvinte, irmãos. Tem pessoa que tem dificuldade de ouvir. E porque não consegue ouvir, depois não consegue falar direito. Tem pessoa que já vem com o pensamento pronto. E você pode falar, irmãos, que aquela palavra não entra porque ela já sabe, eu já sei. É isso, é a mesma linguagem, a palavra não entra. Então seja um bom ouvinte. Depois que você ouvir bem, a Bíblia diz em Tiago, aí você vai ser praticante. Um bom ouvinte, um bom praticante. Outro, aumente o meu repertório, irmãos. Sabe que nós temos que aumentar a nossa linguagem? Aumentar o repertório que a gente fala? Como que a gente aumenta o repertório, irmãos? Lendo. Meditando na palavra. Pega um bom livro aqui, ó. Pega do pastor Marcos aqui, ó. Leia. Tem uma linguagem sadia sobre casamento. Repertório, irmãos. Tem uma palavra boa. Aumente. Eu gostei que a Esther acabou de ler o livro de Romanos. O Êxodo leu o Tiago 3 e falou, mãe, eu li Tiago 3. Semana passada ele compartilhou. Eu fico feliz, irmão, os filhos têm repertório para falar. E não ficar falando de TikTok, irmãos. Do Instagram, irmãos. Olha, repertório fraco é esse que só fala os mesmos assuntos. Gostoso, irmãos. Irmão, se você falar comigo sobre qualquer assunto, eu vou interagir com você. Fala da lua, fala de comida, irmãos, eu vou interagir. Porque quanto mais você ouve, mais você aumenta o repertório. Você entendeu? Outra coisa. Pensa antes de falar, irmãos. É difícil, irmão. Tem pessoa que fala, mas eu não penso com a língua. Essa pessoa já falei, não, volta pro cérebro. Pensa antes de falar. E essa pensar, irmãos, é milésimos de segundo. É milésimos. Porque você vai se perguntar, vale a pena eu responder isso? Ou o que eu vou falar, vale a pena? Pensar nas consequências do que fala é uma boa também, irmãos. Pensa no peso. Eu vou falar, o músico vai te tirar de novo. Vale a pena eu falar? Outra coisa, praticando uma linguagem correta. Aonde eu começo a praticar tudo isso, irmãos? Primeiro dentro de você. Fale bem de você, irmão. Para você mesmo. Quem entendeu? Fale bem de você. Irmãos, eu tenho pessoa que eu só escuto falar assim, eu tenho a mente, a memória minha fraca, minha memória é fraca, minha memória é fraca. E ela não esquece de falar que a memória é fraca, a memória é boa. Ela não, porque ela fala isso tem anos. Minha memória é fraca, minha memória é fraca, minha memória. O que ela vai dizer todo dia? Memória é fraca. As pessoas falam para mim assim, é tua memória, irmãos, eu recebo. Eu tive Covid, meu cabelo foi embora, irmão, voltou.
Mas foi, irmãos. E a memória não foi, não deixei. Não, Pai. Eu faço um exercício para a memória. Eu forço a minha memória a lembrar das coisas. Boa, tá, irmãos? Nome, lugares. Porque cérebro é músculo. Se não exercitar, ele atrofia, irmãos. Pensa o que você está pensando. Pense em coisas boas. Puxe memória. Não é com uma mente agitada, não, irmãos. É pensar a coisa correta. Quem entendeu? Então, se você abençoa a tua memória, eu tenho a mente de Cristo, eu lembro das coisas, eu guardo o versículo, eu guardo a palavra, eu guardo porque Deus guardou minha mente, os meus neurônios estão em conexões perfeitas. Quem entendeu? Vai aprender esse pouco de neurologia, né? Aqui mais, irmãos, substituindo termos pela palavra de Deus. Então, se em vez de estar falando, estou doente. Se estiver doente, vou falar assim: olha, eu estou doente, mas a Bíblia diz que o Senhor já levou minhas doenças. Eu estou com dor, mas Deus levou minhas dores. Começa a pegar esses termos e vou encaixar um versículo aí nisso. Amém? O que mais? Pedir ajuda constante ao Espírito Santo e falar com fé. Quem entendeu? Amém. Amém, irmãos? Vamos orar? Irmãos, você vai prosperar, irmãos. Porque se a tua boca gera vida, você gera prosperidade. O teu ministério vai prosperar, você vai ficar amaldiçoando as pessoas. Irmãos, não é sério, o líder que fala mal dos liderados, irmãos, é triste, irmãos. É triste, sabia? Falar mal das pessoas que estão servindo, falar mal, irmãos. Nós temos que abençoar, incentivar a pessoa a continuar. Se precisar ajustar, a gente vai ajustar. Mas, irmãos, não precisa amaldiçoar, não precisa, abençoa. E eu sei que o Senhor vai nos ajudar nisso. Se você reconhece que você precisa de ajuste, irmãos, coloca diante do Senhor a sua vida, a sua saúde agora. Vai melhorar a tua palavra, irmãos, vai ser saúde para o teu corpo. A tua palavra é saúde, é remédio para o teu corpo. Irmãos, não é palavras positivas não, irmãos, é palavras de fé. É uma mente que a Bíblia diz que busca as coisas lá do alto, que guarda. Você vai cuidar como você fala, não do ser humano que Deus ama, que Deus salvou, que derramou sangue por ele. Você vai cuidar da tua casa, o que você fala na sua casa, o que você fala das suas finanças, o que você fala dos teus móveis, o que você fala da tua comida. Irmãos, tem pessoa que fica falando, estou enjoado disso, enjoado daquilo. Ô, irmãos, que privilégio uma comida boa na mesa, irmãos. Que privilégio. Você agradece, irmãos. A linguagem de gratidão, ela combate a murmuração, ela combate, irmãos, venenos da alma. E quando as pessoas forem ríspidas com você, grosseiras com você, irmãos, Deus vai nos ajudar a não praticar o mal com mal, injúria por injúria, não, irmãos. Nós vamos guardar o nosso coração. Tem muitos haters na internet, mas tem muitos haters em carne e osso, irmãos, presencialmente, que quer te afrontar. Que o Senhor te dê sabedoria para falar e para não falar também, irmãos. Para não falar. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que a tua palavra é a verdade, ela não mente. E nós reconhecemos que nós precisamos, Senhor, de uma experiência também com a nossa linguagem. Meu Deus, a experiência que Isaías teve nos confronta, porque ele foi santificado, Senhor, numa área, meu Deus, que era o instrumento dele, do chamado dele. Meu Deus, nessa noite nos ajuda, Senhor. Nós somos pessoas, meu Deus, que acreditávamos que falar é só se comunicar, mas falar é produzir frutos, falar é criar. Muda dentro de nós, meu Deus, aquilo, Senhor, que a nossa boca libera. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, arranca toda a raiz de iniquidade, Senhor, e faz a nossa boca falar de
coisas repetitivas. Senhor, nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós queremos te adorar, Senhor, mas também abençoar aqueles que são filhos seus, meu Deus. Nós queremos ter uma linguagem correta, uma palavra de ânimo, Senhor, uma palavra de encorajamento. Vamos sim, meu Deus, denunciar o pecado, denunciar sim, meu Deus. Mas entendendo, Senhor, que a tua palavra não é a ira humana, não é o ódio humano, não é o rancor humano, é a tua palavra. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E nós vamos terminar assim. Você está em família, irmãos? Se você conseguir ficar um do lado do outro, de frente com o outro, em família. Agora a gente vai fazer uma coisa, irmãos, bem simples, para começar, irmãos. Para começar a influência das tuas palavras. Olha para essa pessoa da tua família, irmãos. Olhe para ela e elogie ela, irmãos. Ela você arrumou para mim para o culto, você nem elogiou. Elogie essa pessoa, irmão. Fala para ela que ela é importante para você. Ela falou que elogie. Se você está sozinho ali, ó, junta a Zane com a... Isso! Junta com alguém sozinho. Não deixa sozinho, irmãos. Não deixa, não deixa. Irmão, você vai chegar na tua casa neve hoje. Se tem alguém sozinho, puxa para a família junto. Uma vez, irmãos. Fala para essa pessoa como ela é especial, como ela é cheirosa. Fala para essa pessoa que gostou do almoço, do café. Obrigado que você lavou minha roupa. Agradece, irmãos, agradece. Olha a influência. Você vai chegar na tua casa, irmão, você vai ter um ambiente de glória que vai estar. Agradece pela amizade dessa pessoa. Agradece pela presença, agradece pelo apoio, agradece, irmãos. Fala para essa pessoa, olha, a gente emagreceu um pouco também. Fala para ela, olha, a sobrancelha está bonita. Fala para ela. Fala, estou feliz de vir no culto com você, estou feliz de estar aqui com você. Fala para essa pessoa, fala assim, eu sinto saudade de você. Fala para ela, eu sinto saudade de você. Eu sinto saudade de você. Saudade. Fala para ela. Fala, você é importante para mim. Você é importante para mim. Eu te abençoo. Fala, eu te abençoo. Eu abençoo a tua saúde. Eu abençoo a tua memória. Eu abençoo a tua memória. Eu abençoo as tuas mãos. Agora coloque a mão no seu coração e diga assim, Pai, obrigado pela minha vida. Eu sou especial. Eu sou especial. Eu sou amada. Eu sou amado. Eu sou divertida. Eu sou divertido. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou especial. Eu sou especial. Eu sou importante. Eu sou importante. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Obrigada, Pai. Porque o Senhor me escolheu para viver. Eu poderia ter morrido, mas o Senhor me livrou. Obrigado por todas as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, que me amam, que me respeitam, que sentem a minha causa, que tem saudade de mim, que gostam de estar comigo, que gostam da minha presença. Obrigado.
amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.